E aí o que acontece? A região de ponto de controle, se a gente perder aquele suporte ali, a gente não pode perder os 3.800 pontos do S&P 500. Perdendo os 3.800 pontos do S&P 500, a gente pode ter mais de 90% de queda nas altcoins, mais 90% de queda em vários ativos no mundo todo, principalmente as small caps. Muita dificuldade dos setores menores, né, do mercado cripto conseguir ter alguma alta. Então, basicamente, a gente veria um sofrimento maior, um sangramento maior e possivelmente mais possibilidade de comprar em fundo, né? Porque o novo fundo seria formado lá em 13.300. Seria uma retração econômica muito grande. Porque essa pernada, ela provavelmente seria a última, ou uma das últimas, e ela seria subdividida por uma outra menor. Então ela faz um pullback, volta aqui e aí termina o ciclo, né? Geralmente chegando ali no final do ano, dezembro para janeiro, tá? Porque daí o mercado começa a tentar antecipar a recuperação econômica um ano para frente, beleza? E aí os preços dos ativos começam a ficar tão descontados que muita gente começa a ter demanda compradora e a demanda compradora ela começa a se equilibrar com a demanda vendedora e você não tem mais queda. Como é que você determina o fim de uma baixa no mercado cripto, por exemplo? Você vê o fim de uma queda de mercado cripto, tanto em altcoins quanto no Bitcoin, quando a gente vê o volume bem baixo e os preços não conseguindo cair, mas também não conseguindo subir. Eles ficam laterais por um período bom de tempo, com volume bem grande, bem pequeno, aliás, e por um longo período de tempo, então volume baixo por um longo período de tempo. Geralmente acontece quando? Setembro e outubro. Então, setembro e outubro, historicamente, o Bitcoin ele tem pouca movimentação em setembro e outubro e tem muita movimentação em novembro. Então, em novembro, ele geralmente aciona uma nova tendência, né? Ele começa em novembro, vai para dezembro, dezembro ele inverte para janeiro e daí começa a paulada. Ele vai para uma outra direção no longo prazo, né? E no médio prazo também. Então, quando a gente for ver as altcoins tendo esse comportamento de fundo com volume baixo, a gente pode tentar, né, acumular altcoins mais assimétricas para tentar pegar o lucro futuro lá na frente, lá em 2024. Tá? Então a gente ainda não, na minha opinião, a gente não chegou nesse patamar, ainda não chegamos nesse ponto. Outra forma também de ver uma formação de fundo verdadeiro é se o preço do Bitcoin começar a cair devagarinho, perder volume enquanto ele cai e ele começa a andar aqui de lado e depois ele dá esse primeiro pivô de alta, né? Então esse aqui eu chamo de fundo dos deuses, quando você vê essa estrutura assim, você vê um fundo mais forte e você vê um fundo mais fraquinho. E esse fundo mais fraquinho, então um fundo é vertical, ele dá o repique, e o outro fundo ele é mais lateral e mais lento. Então você vê aquela oscilação de preço de 20 mil para 19 mil, volta de 19 mil para 20 mil, volta de 20 mil para 19 mil e fica nesse lenga-lenga. Então geralmente isso é consolidação de fundo também, tá? Porque daí começa a ter muito equilíbrio da força compradora.